Olá, meus queridos, seja muito bem-vindo ao Palavra com Propósito. Hoje nós vamos falar sobre o tema Rico para com Deus. Esse texto está presente no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versos de 13 a 21, que diz assim, resumidamente: assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Em tempos que todos correm atrás de conquistas, status e acúmulo, a voz de Jesus soa como um alerta em meio a tanto barulho que o mundo nos oferece. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder o mais importante, a alma? Marcos capítulo 8, verso 36. O problema não está em prosperar. Deus, ele não é contra o crescimento, o trabalho e a conquista de bens. O problema é quando a riqueza cresce mais do que o coração do homem. Quando temos cheios os celeiros, mas vazios o propósito. Jesus conta a história de um homem que planejou, trabalhou e juntou, mas esqueceu de algo: a eternidade. E nessa parábola, ele nos ensina que não basta ter muito, é preciso ser rico para com Deus. E é nesse ponto que eu quero falar com você nesse nosso episódio do Palavra com Propósito. O rico, ele planejou muito bem, mas planejou sem Deus. E pensava consigo: o que farei? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Foi o pensamento do rico. Então disse: eu destruirei meus celeiros e construirei outros maiores ainda. A fala do homem, ela é cheia de minha colheita, meus celeiros, minhas riquezas, minha alma. Mas em nenhum momento, nesse texto da parábola do jovem insensato, do rico insensato, ele diz: meu Deus. O erro do homem não foi planejar, foi planejar sem propósito. Esse erro acontece quando nós não colocamos Deus. Foi juntar para si sem pensar em quem precisava. Foi fazer planos terrenos, ignorando o destino eterno. Em Provérbios capítulo 16, verso 3, a Bíblia diz assim: confia ao Senhor as suas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos, serão abençoados por Deus. O céu, ele se alegra quando nós prosperamos, mas se entristece quando nossa prosperidade não alcança ninguém. É gente que tem tanto dinheiro, ganha-se muito bem e tem muita coisa, mas não consegue compartilhar nada. Ou seja, Deus o chama de insensato, porque a sua riqueza não tinha utilidade eterna. Contudo, Deus lhe diz: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida, ou seja, ele vai morrer, segundo o texto bíblico. A palavra insensato aqui vem do grego afron, alguém sem discernimento espiritual, que vive só pelo que vê. O problema não é ter riqueza, não, é viver como se elas fossem tudo na vida. E não é assim. Aquele homem tinha tanto, mas não tinha mais tempo. A morte revelou a falência espiritual de um homem rico materialmente, mas pobre espiritualmente. Mateus capítulo 6, versos 19 e 20 diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, estragam, corrói, mas ajuntai tesouros no céu. Riqueza que não gera transformação é apenas peso acumulado. Você fica pesado mesmo com tudo aquilo que você alcançou. O verdadeiro investimento é aquele que então atravessa o tempo e ecoa na eternidade. O que se planta aqui se colherá lá em cima. Rico para com Deus
é a maior riqueza. É um coração generoso. Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Ser rico para com Deus é ter o coração cheio de fé. É ser generoso, é usar o que tem para servir e ajudar, abençoar outros que não têm. 2 Coríntios capítulo 9, verso 11. Vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Prosperidade, entenda isso, não é apenas o quanto você tem, mas o quanto você reparte e divide com os outros. Riqueza diante de Deus não é medida por saldo bancário, mas por saldo de compaixão. Deus não nos dá mais para acumular. Ele nos dá, meu querido e minha querida, Ele nos dá mais para que nós possamos alcançar as pessoas. O propósito das riquezas é alcançar pessoas, não apenas enriquecer. Quando somos abençoados, Deus está confiando recursos para que sejamos canal da bênção dele e não depósitos. Enquanto o mundo diz guarde, poupe, ajunte, o reino de Deus diz compartilhe, divida. Em Atos capítulo 20, verso 35, diz assim: mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Jesus vai falar que é melhor servir do que ser servido, é melhor dar do que receber. Dar é gesto mais divino que existe, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu único filho. Está escrito em João capítulo 3, verso 16. A cultura do reino é contrária à cultura do consumo do capitalismo. Ela nos chama para viver o evangelho da generosidade. Nós precisamos ser generosos. Então ser rico para com Deus é viver para o céu, mesmo estando aqui na terra. Quem é rico para com Deus entende que tudo o que tem, o que nós temos, é empréstimo divino. Nada é nosso, nós somos mordomos e tudo é dele. E um dia ele pedirá contas do que fizemos com o que ele colocou nas nossas mãos. Em Romanos capítulo 14, verso 12 diz assim: assim cada um de nós prestará contas de si para Deus. A eternidade será o verdadeiro extrato da nossa vida. E ali só conta o que foi investido no reino. Conclusão de tudo isso: o rico da parábola perdeu tudo em uma única noite. Mas quem é rico para com Deus guarda tesouros onde a morte não consegue alcançar, o tempo não consegue consumir e a traça não corrói. Deus não está pedindo que tenhamos menos, mas que sejamos mais parecidos com Ele, ou seja, generosos, sensíveis e compassivos. O propósito da prosperidade é participar da missão do reino de Deus. Use o que Deus te deu para fazer a diferença, que seja 2 peixes e 5 pães. Multiplicar sem repartir é o mesmo que enriquecer e empobrecer a alma. O mundo valoriza quem acumula. O céu celebra quem reparte. Ser rico para com Deus, querido e querida, é ter um coração que entende que tudo que tem veio das mãos dos céus, das mãos do Senhor, e que tudo o que faz é para Ele. Deixe-me orar com você. Senhor, obrigado. Obrigado por nos mostrar que é melhor servir do que ser servido. Melhor compartilhar do que reter. Que essa palavra possa, no propósito dela, que vem do Senhor, tocar o coração dos meus irmãos para que eles possam
à medida que prosperam, compartilhar de todas as bênçãos materiais, financeiras, para com aqueles que hoje vivem aquém, que vivem em uma vulnerabilidade social. Que Deus te abençoe e compartilhe.